Bem, trazer para vocês aqui informações importantes. A gente teve aí ontem à noite a reunião do COD no Flamengo, né, que é o conselho deliberativo, né, do clube. Eu até sou conselheiro, eu estava convidado a participar presencial ou online, e foi muito importante porque teve a participação do presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP, e eu trouxe algumas informações aqui. Inicialmente, quem trouxe foi o Matheus Leal, jornalista, mas eu também recebi essas informações e a gente traz essas informações aqui agora para vocês que são de extrema importância, tá? É, o, a gente tem aqui uma informação importante com relação ao aumento da capacidade do Maracanã, o Maracanã podendo aumentar sua capacidade. Então, a diretoria do Flamengo apresentou um estudo que prevê o aumento da capacidade do setor norte do Maracanã, mas é pouca coisa, tá? Se for norte, leste e sul, oeste não, porque já tem ali o setor ali Maracanã mais e tal, mas se for norte, leste e sul, eles tiram alguns assentos ali embaixo para aproximar o torcedor do gramado, criar uma pressão maior. Na norte, 850 lugares a mais. Ah, é pouca coisa. Calma, que eu vou explicar que tem mais. Na norte, 850 a mais, uns 1.000 e pouco ali no meio, e na sul, mais 850. Então, subiria ali aproximadamente 3.000 lugares no Maracanã, fazendo essa. Mas o problema é que tem que autorizar. É uma situação que é um patrimônio tombado. Então, tudo isso requer autorização e mais saídas do estádio, ou pelo menos facilitar a saída dos torcedores. Além disso, que está planejado para 2026 e 2027, mas inicialmente somente o setor norte, por isso eu não vou contabilizar esses 3.000, vou contabilizar os 850 lugares a mais, que na verdade servem para gerar uma pressão maior no adversário, ali perto do gramado, tipo o Monumental, né, de Núñez. Além disso, e essa aí já deve ser implementada antes, uma rede no setor sul, no setor visitante, igual aquela rede utilizada no Allianz Parque, uma rede que eles colocam no setor visitante. É ruim de ver? É ruim de ver, mas eles usam lá, a gente pode usar aqui. E ali no setor visitante não vão conseguir atirar coisas na torcida do Flamengo e tudo mais. É por isso que tem um espaço reservado entre a torcida visitante e a torcida do Flamengo e do Fluminense, que dividem o estádio. Então, instalando essa rede, que é aquela que tem no Allianz Parque, você ganha 4.000 lugares no setor sul. 4.000 lugares a mais no setor sul. Se somarmos aí o que já tem de capacidade hoje, chega a 81 mil, pode chegar a 81 mil lugares, tá? E fora isso, né, numa possibilidade em 26 e 27 fazer essa obra não só na norte, aí a gente pode estar falando de 84, 85 mil lugares, chegando à capacidade do Monumental, mas inicialmente, né, 81.850, que eles só falam inicialmente no setor norte, mas que pode ser uma possibilidade também fazer no setor, ali no setor sul e no setor leste, tá? É, então, eles fizeram aí também o, a questão do. O BAP, né, falou sobre isso, falou que é parecido com o estádio do Grêmio, Corinthians, essa adaptação aí para ter 850 ingressos a mais no setor norte. O estádio é tombado, precisa de uma série de autorizações. Ele também destacou o apoio da torcida e afirmou: se conseguirmos criar um clima de bem-vindo ao inferno permanente, vai ser muito bom para o time. E aí eu trouxe uma outra informação aqui, que na reunião do conselho, a mesma reunião, o BAP apresentou muitas novidades aí sobre o Maracanã. A margem de faturamento do estádio subiu para 64%, contra 31% no ano passado. A expectativa é fechar 2025 entre 68% e 70%,
e alcançar 75% em 2026. Tá? Informação trazida inicialmente pelo Matheus Leal, foi dito isso tudo lá na reunião do Conselho. Então, a expectativa é fechar o faturamento entre 68% e 70% já em 2025, tá? Margem de faturamento aí, o lucro, né? Cara, é espetacular, cara. É espetacular. Era 35, era 31% no ano passado e vão subir para isso tudo. Outra mudança será importante da gente falar, né? Além do que a gente já falou da rede e tudo mais, é a questão do naming rights, tá? A gente tem aí a questão do naming rights também sendo negociada já, sendo avaliada pelo BAP, né? Até o coluna do Fla que trouxe aí inicialmente, que o presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP, afirmou que há 5 empresas interessadas no naming rights do Maracanã, mas que para conseguir fechar o negócio depende da autorização do governo, e aí, enquanto isso não acontece, e que não é uma missão impossível, o clube avalia vender naming rights de setores específicos do estádio para marcas interessadas. Inclusive, o jornalista o Gustavo Henrique Dando Choque tinha falado do interesse da Brahma, né? De ter setor e tudo mais. Então, a gente pode ter setores do estádio com nomes como setor Brahma e tudo mais. É um exemplo, tá, gente? Então, a gente vê aí os torcedores empolgados com essas novas possibilidades, situações aí que podem engrandecer o Flamengo ainda mais, fazer o Flamengo lucrar ainda mais. E fora isso, tem a questão também, né, do Pacaembu, né, que o Flamengo mantém conversas aí para mandar a partida no Pacaembu, pode ter mais de uma, dependendo aí se o Maracanã tiver que passar por alguma situação de obra rápida aí, o Flamengo pode mandar seus jogos no Pacaembu. O Eduardo Barella, CEO do estádio do Pacaembu, falou que o presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP, já manifestou o desejo de levar um jogo do clube ao tradicional palco paulista, com expectativa de que isso aconteça ainda em 2025. Então, são novidades aí com relação a estádio. E aí muita gente me perguntando, mas vem cá, Paparazzo, e o estádio do Flamengo? Maracanã não é do Flamengo, é do governo. Ah, cara, o Flamengo tem concessão de 20 mais 20 anos. O Maracanã está aumentando o lucro por quê? Está começando a dar mais lucro por quê? Diminuiu o número de stewards, que são os seguranças, diminuiu a impressão de bilhetes. Cara, aumentou o preço dos camarotes, isso já desde a gestão passada, mas foi mantido aí o aumento dos camarotes. Estão fazendo todo um estudo para dar mais lucro ao Maracanã. Mas e aí? O Maracanã dando lucro, esquece estádio, o Flamengo não vai mais construir o seu estádio, aí que você se engana. É óbvio que eu acho que eles têm que apressar o estudo, começar a colocar uma data para começar a obra, já tem que começar a pensar nisso, até porque o Flamengo está dando lucro. Mas o que foi deixado claro é o seguinte: o estádio não sai com o Maracanã dando prejuízo. O estádio só sai com o Maracanã dando lucro. E o Maracanã está começando a dar um lucro muito bom. Está começando a se pagar e dar lucro como o Allianz Parque, por exemplo. Tá? O Maracanã está dando um lucro interessante. E aí, com o Maracanã dando lucro, vendas, o Flamengo bem financeiramente, o Flamengo pode construir o seu estádio. O Flamengo aumentando as suas receitas, ele consegue construir o seu estádio. E foi isso que eles quiseram deixar claro, que para construir o estádio, eles vão aumentar as receitas. Então, é importante aí a gente trazer que eles deixaram isso claro. Aumentando o lucro, você constrói o estádio. Com o Maracanã dando prejuízo, você não constrói o estádio.